Então, bem-vindo aqui a esse vídeo. Eu vou mais ou menos repetir um pouco o que foi passado na palestra sobre a iluminação aqui da sala de teatro. Alguns termos eu vou evitar usar nomes de pessoas e lugares, porque esse vídeo é para a internet, então eu não sei se ele pode ter uma repercussão aí que a gente não possa prever. Então vai ser falar do teatro da cidade e o teatro da escola aqui do lado, tá? O pessoal que já sabe do que eu estou falando, que estuda aqui sabe o que eu estou falando. Então vamos lá. Vou começar falando sobre o setor PC, também conhecido como canhão de luz, conhecido também como canhão projetor, e aqui na escola é curiosamente chamado de 1000, provavelmente porque se trata de 1000 watts de potência. Digamos que isso foi chamado de refrator, pois ele usa uma lente e não espelhos. Ele projeta a luz a partir de uma luz halógena que puxa muita energia, não é eficiente. Depois eu falo um pouco sobre circuito elétrico. Eu acho importante passar um pouco esse conceito. E que nós temos então um circuito bem básico, ele está sempre válido positivo ou negativo, passando de um trajeto, e é um circuito fechado. Quando a gente abre o circuito, já tem como correr. Vamos estar aí bem claro, o circuito aberto e fechado. Nós temos isso em interruptores comuns, tá? Nós temos isso também em campainhas. Aqui na nossa escola, nós temos esse botãozinho que é igual o efeito da campainha. Então ele é binário, ele é ligado ou desligado, ele não tem porcentagens. Para ter a porcentagem, nós precisamos do conceito do potenciômetro, que é um medidor dado de potência. Então, supondo que nós pegamos ali esse nosso circuito, vamos tirar a resistência dele. A resistência porque ele é feito de um material diferente do cobre, que não tem uma boa condutibilidade. Então, perde energia no caminho de onda de calor e por isso essa porcentagem da energia que chega à luz. Nós dizemos isso em potenciômetro para controlar ventiladores e no caso da nossa escola, esses ventiladores para filamento de luz. Na prática, então, a gente tem esse efeito que a gente consegue dosar a potência que chega à luz. Nós falamos um pouco sobre duplo acionamento. Nós temos então esse circuito e a eletricidade ela faz sempre o menor caminho. Então, vamos abrir uma bifurcação, vamos tocar em 50% de resistência. Então, nota que quando eu coloco um caminho que vai lá sem a resistência, ela prefere ir para o caminho sem a resistência. Então, a gente é preguiçosa, vamos dizer assim. Então, na prática, a gente tem esse recurso. Se tiver por na metade, a gente dá uma pulsada no botão e sempre vai caminho mais curto. Esse conceito do potenciômetro, ele funciona com lâmpadas halógenas, mas não funciona com um LED diretamente. O LED tem que ser modulado e para isso ele precisa de ter um circuito eletrônico programado para fazer essa função entre o potenciômetro e a energia que o LED recebe. E isso é muito técnico, não há por que eu explicar nesse tutorial. Então vamos então à explicação de como operar a mesa de operações DMX. Então aqui primeiramente, a parte de trás da mesa, nós temos o terminal de alimentação, que é a energia elétrica para a mesa funcionar, e aqui é a saída pelo cabo DMX para controlar a informação que as lâmpadas vão obedecer. E aqui é a chave de liga e desliga desse aparelho. Então, uma vez que põe energia, aqui que liga-se e desliga o aparelho. O cabo é DMX, mas esse plug é XLR, certo? Então essa aqui é a entrada macho e a fêmea tem essa aparência do outro lado. E esses cabos servem como extensão, eles são macho de um lado, fêmea do outro. Então aqui a gente conecta com muito cuidado para não torcer os pinos e tal, verifica se está para o lado certo, não chega forçando que pode forçar os pinos, é muito delicado. Fez uma sombra aqui, então coloca-se o conector. E atenção que algumas desses aparelhos, eles têm um pequeno gatilho que ele não entra se não tiver apertado, ou não sai se não tiver apertado. Então não chega puxando a violência sem conferir se não tem um botãozinho para ser apertado. Já vou mostrar isso no outro ali. E aqui é a energia.
Esse terminal aqui não tem no meu aparelho e ele está me parecendo ser um conector de antena ou não sei se de cabo MIDI, de Bluetooth, eu não sei, tá? Ele me parece ser uma antena isso daqui. No meu aparelho, por exemplo, não tem esse terminal. Então, conectado à energia e o XLR, a gente liga o aparelho pela chavinha, né, que eu já mostrei ali. Está pronto para uso. Para operar, aqui como configuramos 1 e 2, e está pronto para mexer. Essa aqui é uma mesa básica para controlar as luzes de LED e foi configurado aqui para que agora janeiro de 2025 foi configurado somente 2 canais, tá? Então eu coloquei os canais 1, aqui do lado é o canal das luzes, só estão configurados 2, então não tem porquê, como antes, ficar todo mundo aceso desse jeito. Basta ter o 1 e o 2, que é o que nós estamos configurados aqui. Então eu vou começar com o 1 primeiro. O 1 são as luzes, se puder dar uma viradinha rápida e mostrar para a gente aqui, ó, são as luzes ali nessa barra em cima da plateia. Tá? Então, quando eu controlo aqui, eu estou recebendo a luz de frente. Tá? A barra 2, canal 2, é o que está aqui atrás de mim, tá? Em cima aqui da plateia. Certo? Então, voltando aqui, ó, se eu acender agora, são as luzes que vêm de trás de mim. Então, se eu acendo os 2 canais, eles operam gêmeo. O que um faz, faz também. Então, agora a luz vermelha está vindo de frente e de trás. Então, os canais aqui, os canais de operação das lâmpadas, esse primeiro é o mestre, tá? Ele dá a potência para as demais cores. Cor primária em luz é vermelho, verde e azul. Em tinta é vermelho, amarelo e azul. Impressora é aquele rosa, amarelo, preto e azul celeste. Então, em luzes, vermelho, verde e azul. Essa nomenclatura em inglês é red, green, blue. Então, às vezes a gente pode vir em algumas dessas mesas, vai estar RGB, tá? E para misturar luzes, quem não estiver se achando muito bem aqui, pode pegar na internet, tem muitos sites que fazem isso, que é conversor de RGB. E aí vai ter uns deslizadores, ou a gente procura a cor que a gente quer e vai te mostrar a proporção de cada um deles. Então aqui a primeira, né, com o mestre aqui no máximo, a primeira eu faço o R, o vermelho. Tá? O segundo é o verde. O terceiro é o azul. A combinação deles, o vermelho com o verde vai dar amarelo, a combinação do verde e o azul vai dar azul celeste, e a combinação do azul com o vermelho vai dar o violeta. Então, quando a gente mistura vermelho e verde, que vai dar o amarelo, se eu for tirando o verde, ele vai alaranjando a luz, até chegar no vermelho. Então, o tal do âmbar, que é laranja, seria o vermelho no máximo e o verde na metade. Aí vai dar esse tom aqui muito parecido com o pôr do sol, nascer do sol. A câmera que está filmando aí, ela é configuração automática. Então, sobretudo, amarelo, laranja e azul para o roxo, ele pode mentir as cores da filmagem, porque sempre que eu estou alternando, a câmera fica constantemente calibrando. Então eu não sei se eu estou exatamente alaranjado agora. Tá ficando alaranjado ou tá sempre branco? Não, tá mudando. Tá. Mas é uma coisa que nada supera a prática, tá? A pessoa está fisicamente com o aparelho e está vendo a cor das luzes aqui. Inclusive com uma superfície que é branca, para não mentir as cores. Se eu tenho violeta, eu coloco menos vermelho, vai ficando mais para roxo. Se eu coloco menos azul, vai ficando mais para rosa, até chegar no vermelho. Tá? Então tem a proporção. O azul, a gente tira o verde, vai ficando mais celeste. A gente tira o azul, vai ficando mais esverdeado. Verde piscina e esverdeando. Certo? Tá. A partir desse que botamos uma fita crepe aqui, a partir do 4º canal,
Cada marca de luz ou cada aparelho desses é para alguma coisa. Então aqui, eu vou botar os três, né, desculpa, os três quer dizer branco, tá? Aí a temperatura da luz, se a gente quiser uma luz mais do que a gente chama de frio, seria azulado. Então a gente começa a tirar vermelho e quase nada do verde. Vai ficando um branco azulado. E se eu faço a mesma coisa, tirando um pouco de azul e quase nada de verde, ela vai ficando amarelada. Como as luzes de lâmpada incandescente antigas, que nem tem no mercado mais essas lâmpadas. Mas é igual a dos pimbins aqui no teatro e igual o que chamam de refletor de 1000 watts aqui no centro. É a mesma cor da chama da vela. Tá? A gente chama essas luzes, o amarelado de quente e o azul de frio, pela noção humana da cor, e também porque as lâmpadas antigas, elas esquentavam muito, não eram eficientes, com tanto de energia, perde-se muito em calor para fazer pouca luz. Então o LED superou a de gás e a incandescente. Aí as de LED, que simulam a cor que a gente quiser, colocaram no mercado como luz fria. E as lâmpadas de gás antigamente, as que eram um tubo de vidro branco, que acendiam com gás, a gente segurava, ela não queimava a mão. Então ela fazia esse branco mais azulado, um branco mais puro. Como a lâmpada não esquentava, eles chamavam essa de lâmpada fria. Então a gente chama isso hoje de o branco azulado de branco frio e o branco vermelho, o branco amarelado de branco quente. Mas a tabela para isso é a tabela Kelvin, e é o contrário. O azulado é o quente e o amarelado é o frio. Tá? Então é só uma convenção técnica aí. A gente chama isso que é mais o que a gente está acostumado, associa com a vela, associa com gelo, né, aquelas coisas. Então, assim se faz o branco puro, e aí eu tempero isso, tirando um pouco de azul e de verde para dar esse amarelado, para fazer o branco morno, ou eu tiro o vermelho e deixo quase nada tirando do verde, para fazer aquela luzinha mais que parece lua cheia, aquela luzinha que a gente associa com o frio. Tá? Aí a partir daqui, cada marca é de um jeito, então eu nem recomendo ao usar isso aqui, a menos que uma peça especificamente peça por isso, porque elas costumam piscar, certo? E elas piscam, às vezes, em velocidades diferentes, da metade para cima, nesse caso, metade para cima, quanto mais rápido ela pisca, tá? Chegando ao ponto de fazer a tal da estroboscópica, que é a que está piscando assim. Aí repara, como chegou no máximo, ficou um vermelho aqui, ó. Você pode filmar um pouco do meu pé aqui, ó. Essa aqui não está piscando, ela está fazendo cores. Então olha aqui para cima, ó. Elas não obedecem igual, porque elas são de marcas diferentes. Então o certo aqui, só que seria muita complicação fazer isso, é as marcas diferentes ficarem em canais diferentes. Mas como me foi passado para não fazer isso, então eu não recomendo usar a estroboscópica, tá? Por causa desse motivo. As lâmpadas aqui de trás são de marcas diferentes, então daqui para frente que algumas vão fazer troca de cores, ou estroboscópica, ou velocidade, alguma outra coisa. Isso aqui é despadronizado, então a gente só vai usar nessa sala desse teatro, isso não é padrão, tá? Em outros teatros eles podem fazer outra configuração, mas aqui nessa escola vamos usar até o 4 nessa sala, tá? Evita usar daqui para lá. Esse aqui então sempre zerado. Se por algum motivo as luzes estiverem assim, ó, fazendo cor, a outra está piscando, está esquisito, ele pode estar pertinho do zero, mas não está no zero. Então certifica que está. Na dúvida, até desencosta um pouco do zero e zera de novo. Tá? Aí ela para desse jeito. Tá bom? Então tá. Assim então é feito a mistura das cores. Agora eu vou falar a programação e a diferença dos canais aqui. Tirando todo mundo, se eu colocar então só um, eu faço aqui, vem a luz só pela frente, aqui só a luz por trás. Tá? Se eu fizer uma mistura e eu desligar ela vai apagar na hora.
Como é que eu faço para ter cores diferentes? Eu tenho que entrar no modo da programação. O botão da programação, ele fica aqui. A gente aperta ele por alguns segundos e ele vai acender uma luzinha no mostrador, bem aqui está programa, uma luzinha que pisca. Aí é o seguinte, eu venho aqui e ligo primeiro e por algum motivo eu quero ele vermelho na frente. Tá? Quando eu desligo, ele não apaga mais, ele vai se manter assim. Então eu posso até desligar aqui de novo. Vou colocar o 2. Agora quem vai obedecer os comandos é o que está aqui, a barra 2. Eu vou subir então o verde. Ele está vindo verde por trás de mim. Se ele não tiver verde, tiver com um outro cor junto, faz aquele segredinho. Desencosta um pouco do zero aqui e zera de novo. Agora eles são verdes. Aqui estava um pouco azul ainda. Isso é uma coisa que eu acho estranho dessa mesa, mas é um comportamento que ela é. Quando a gente troca de canal, às vezes pode ter, da última vez que foi usado, ele acha que um controle está no meio ainda, porque ele grava a última posição. Então, na dúvida, sempre que mudou, zera todo mundo para não dar essa cor errada. Então, tá bem como eu quero agora. Vermelho na frente, verde aqui atrás. Aí eu faço o quê? Tem um botão aqui embaixo da programação que está MIDI/adiciona. Então, no modo programação, ele é para adicionar. Eu vou apertar o adicionar e acena em seguida. Sempre que eu faço isso, ele dá uma piscada confirmando que ele entrou. Então agora eu vou zerar de novo. Eu vou botar todo mundo aqui. Eu vou zerá-los, tá? Sobe um pouco, desencosta todo mundo, zera, todo mundo zerado. Eu vou agora colocar todo mundo com um azul. E esse azul, ele é... Eu vou depois explicar um pouco da história do LED azul. LED, na verdade, é uma sigla referente a Light Emitting Diode, diodo emitente de luz. E possivelmente ela possui 3 cores. Muito tempo e outros cientistas descobriram como fazer o azul. Então o azul tem propriedades diferentes. O LED azul é um pouco diferente. Ele tem propriedades que são semelhantes à luz negra. Então ele pode estourar certas cores de maneira não agradável. Então eu gosto sempre de quebrar um pouco o azul com o verde. Eu boto quase nada de verde. Tá? Então ele começa a pender para o azul celeste e quebra um pouco esse efeito da luz negra que ele tem. Então a minha segunda cena vai ser azul, na frente e por trás. Então eu venho de novo, programação adicionar, aqui adiciona e eu meto 2. Zero todo mundo de novo. Aí agora eu vou querer que pela frente ele venha um azul celeste e por trás eu quero que ele venha um amarelo, um pouquinho mais alaranjado, tira um pouco do verde, um amarelo por trás. Adiciona no 3. Então, esse tipo de luz que está aqui, ele é bom para fazer aquele efeito do tipo, tem a lua cheia vindo por uma janela e a luz da lareira vindo por trás. E no espectro, o azul e o amarelo são cores negativas, então eles costumam dar um contraste bonito quando vem para um lado ou para o outro. Fazer um sol nascendo, por exemplo, a gente põe as luzes amareladas na lateral vindo no ator, e há uma azul quebrando por trás ou por cima, para simular o céu azul vendo a luz. Então aqui eu tenho a cena 3. Eu vou para a cena 4 fazer o contrário. Eu vou deixar zero todo mundo de novo. Eu vou deixar as luzes da frente um ligeiro alaranjado. E as de trás eu vou colocar o azul celeste aqui. Então ele vai só, muito parecido, eles vão alternar um para o outro. Feito isso, aperta o botão da programação. Sempre que ele desliga, é bem pequenininho o detalhe,
ele vai sair do modo programação e vai para o modo blackout. Ele sempre sai da programação em blackout. Então eu desligo o blackout aqui, posso desligar todo mundo, posso até desligar isso daqui. Então quando eu boto a cena 1, ele põe a configuração 1 como estava. A 2, a cena 2, a 3 e a 4. A 3 e a 4 é aquela coisa que eu falei, o azul na frente e o amarelo atrás, eles são iguais, parece que está alternando. Agora é amarelo na frente, agora é amarelo está atrás. Quando a gente aperta uma cena, ele vai trocando de uma para outra. Se eu apertar a mesma 2 vezes, ele desliga. Então eu liguei a 3, se eu apertar de novo, desliga 3. Vai a 1, desliga 1. Então aqui nós temos os scanners, que são para as luzes, que aqui nós só vamos usar o 1 e o 2. Aqui é a banca para todas as cenas. Então as configurações que nós fazemos nos comandos aqui, para determinados saídas de lâmpada, com a programação e adicionando a gente consegue gravar essas configurações para 8 cenas. Aí, 8 cenas, nós temos a banca. A banca seria a capacidade de gravar 8 cenas vezes 30. Nós temos, baixando aqui, ó, 30 bancas. Então atenção para o detalhe de que isso aqui não é 101. Isso aqui é cena 1, banca 01. Tá? Então a banca aqui, ó, bank em inglês, a gente vai mudando a banca. Ó, tá aqui, ó, banca. E a cena é esse. Tá? Então aqui na banca 1 eu tenho a cena 1, a cena 2, a cena 3 e vai mudando ali, ó. Cena 4, cena 5, cena 6. Aqui é o tempo de mudança de uma cena para outra. Não é esse caso, mas aqui ele vai mostrar a velocidade com que as cenas mudam. Então se eu coloco no modo automático, isso aqui ele mostra a velocidade com que ele muda. Então assim que ele desligar ali o tempo, ó, ele está correndo as cenas de 1 a 8 bem rápido. Aqui no mínimo é 1/10 de segundo. Então se eu botar isso aqui um pouquinho mais lento, ó, ele está mudando em meio segundo cada um. Aqui ele está mudando a cada 2,5 segundos. Então a velocidade, né, em inglês aqui, speed, é a velocidade de mudança. Esse outro aqui, fade time. Fade seria murchar, esmaecer. Então é tempo de esmaecimento. Tá? Então, essa mesa, ele não tem assim pisca. Né? Isso aqui não é padrão, outras mesas podem ser. Essa aqui não tem, mesmo ela no 0, ela tem uma transição de uma cor mudando para outra. Então se eu começar a subir esse daqui um pouquinho, ele está mostrando para mim lá a fração de segundo que ele vai. Mas se eu botar aqui, ó, a gente já percebe que quando ele muda de número, ele tem uma demora para fazer a mudança. Então ele está obedecendo o segundo se eu coloquei aqui, mas ele está obedecendo também o tempo que vai esmaecer uma cena para outra. Então, isso daqui, eu acho que para o teatro não tem tanta utilidade. Isso aqui é mais usado em festas. Tá? O modo automático, ele está correndo do 1 ao 8. Fica essa luzinha acesa aqui. Então, se de repente começou a mudar, atenção para se não esbarrou nessa tecla alto sem querer. Tá? Então, aqui vai desligar lá. Essa outra aqui, da música, ela também é um modo automático que acende aqui em cima, um outro ponto com uma barrinha. E ela muda com som. Ó. Por que é isso? O pessoal que faz festa, né, para ficar as cenas mudando de acordo com a batida da música. Então, também, se de repente está mudando, não preciso estalar o dedo. O som da minha voz, algumas sílabas que são mais fortes, ele está mudando lá. Então atenção se também não foi acidental apertar esse botão da música.
Então, também, esse daqui ligado, ele faz a transição na velocidade que a gente programar isso daqui. Mudou para o 4. Ele esmaeceu bem mais devagar agora, pelo que eu botei aqui. Sem esses dois modos ligados, a gente aperta aqui a cena 1, ele faz o branco como a cena 1 e demorou para chegar lá. Se eu aperto o 2, ele vai trocar bem lento. As três estão muito parecidas, eu vou pular para uma outra aqui. Então daqui para 6, ó, vai escurecendo bem devagarinho até chegar nela. Então aqui é o tempo desse esmaecimento. Botou agora, ele está quase instantâneo. As mudanças. Infelizmente a minha mesa não funciona isso. A minha mesa aqui é instantâneo e esse aqui é só para os automáticos. Tá? É uma vantagem que essa mesa aqui tem. Porque, por exemplo, a pessoa quer fazer uma entrada de cena lenta com as luzes. Então ela configura como quer as cores. E a pessoa que quer que a velocidade aconteça à maneira dela, ele tem que ligar a luz aqui. O canal tem que estar ligado às luzes. E aí ele mexe só nesse botão aqui. Aí tem que tirar esse, né? Tira esse. Aí ele entra na velocidade que a pessoa quiser, só pelo mestre. Porque aí ele vai manter a cena com a configuração que ela é. Isso que acabou de acontecer é um defeito, tá? Essa mesa não é das melhores e tal. Ela teve um atraso para me obedecer. Então repara que o mostrador aqui está cena 7 na banca 1. Quando eu mexo qualquer um deles, ele muda o visor para mostrar a proporção. Ó. E a proporção aqui não é 50%, é em hexadecimal, que é um padrão numérico de 16. Então ele vai de 0 a 256. No caso, menos 1, 255. Né? Não é 1 a 256, é de 0 a 255. Então, é bom decorar esses números notáveis. Né? O 50% dele é 127, que é a metade. Vou deixar aqui agora umas divisões notáveis, que eu acho que para treinar o olho. A gente vai dividir por 2, por 3, por 4, 5 e 8. Também com a tabela aí de porcentagens, frações e o número na escala 356. Então, ele vai deixar alguns segundos a proporção, depois ele para e volta a me mostrar a cena e a banca. Então, o que rolou agora há pouco foi um atraso para ele me obedecer aqui. Ó. Eu coloquei a cena 8 e aí ele demorou para entender que eu estava subindo isso daqui. Mas é uma maneira da gente manualmente crescer e sumir a cena como a gente quer. Então ela vai colocar para a gente aqui, mas para eu poder ter uma interatividade, elas têm que estar ligadas aqui. E quem quiser ignorar o modo programação e fazer na hora as cores, basta fazer isso. Deixa eles ligados, né? Desliga a cena, deixa sem nada, e aí opera manualmente. Na hora, sabe, aí a pessoa tem que decorar já as cores, eu quero o branco, vai ser assim, o branco quente assim, o branco frio vai ser assim. Ela tem que decorar, né? Com a prática a gente vai decorando essas posições todas. E aí ela faz manualmente como ela quer. E infelizmente, fazendo no modo manual, a gente não consegue dar cores diferentes para trás e para frente. Porque se eu acendo aqui, repara que está vindo a luz dos dois lados, né? Se eu apagar aqui, ele apagou de lá. Ó, ele apagou de lá. Ele está só aqui. Ó. Então, eu não consigo manualmente em tempo real separar. Eu tenho necessariamente que fazer isso no modo programação. Tem que programar assim, não tem outro jeito. Ou a pessoa tem que fazer duas, que é mais complicado, né? Duas mesas. Aí essa opera de trás e essa aqui da frente. Aí ela mistura em tempo real as coisas que ela quiser. Mas eu acho muito mais fácil aprender o pulo do gato para as cenas. E esse modo aqui, chase, que é a perseguição, né, a sequência, indo atrás,
Eu não vejo utilidade nisso no teatro, então eu nem vou entrar nisso daqui. E eu mesmo nunca me interessei em aprender legal como isso aqui funciona. Só que o programar os chases, ele programa uma sequência que o automático faz, uma sequência arbitrária. 1, 2, 3 somente. Ou 1, 4, 3, 2. A gente faz a sequência que a gente quiser. Ou fica, você sabe, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Como a gente quiser aqui. É com o Chase que a gente programa isso. Isso vai ficar para uma outra aula, uma explicação, porque eu mesmo nunca me interessei em querer aprender isso. Como a minha função para essa mesa é mais para fotografia, para mim isso aqui é irrisório. Algumas coisas para prestar atenção. Se de repente, assim, não estiver obedecendo, tem que certificar se não está ligado isso. É aqui que eles vão obedecer os comandos, tá? E se de repente tiver ligado aqui, eles não estiverem obedecendo, observa essa luz aqui, ó, porque ele funciona os primeiros canais, de 1 a 8. 9 a 16 são outras coisas, e quem faz isso é a mudança de página, Page Select, seleção de página. Então quando a gente aperta aqui, ó, repara que ele muda de 1 a 8 e de 9 a 16. Então, às vezes, operando, a pessoa pode esbarrar aqui por acidente. Também, se esbarrar no modo automático, ele vai ficar correndo as cenas. Na música, quando fizer barulho ou falar perto dele, muda as cenas também. Então, atenção para esses detalhes. Se isso aqui estiver aceso, é o da música. Se esse de baixo estiver aceso, é o automático. Ele tem que estar apagado, esses aqui. E o que a gente mais opera é de 1 a 8. Então atenção para esse botão não foi também acionado por acidente. Esses aqui, quando estão desencostados, ligou automático e desligou, às vezes ele demora para responder, pode dar um comportamento estranho. Na dúvida, põe ele sempre para baixo, tá? Esse daqui, ele funciona com os automáticos, ele não é para função de dedo. Esse aqui, ele funciona junto com esse. Mas é no máximo até aqui. Daqui para cima é lento demais, porque ele vai de 0 a 30 segundos. É meio minuto mudando uma cena para outra. Então a gente vai usar tipo isso no máximo aqui, ó. E esse segundo eu já contei, ele não está obedecendo exatamente igual. Ele não vai exatamente em 3 segundos como está mostrando aqui. Então é meio que de tato. A gente faz assim e sente a demora que ele está fazendo. É bom ficar no baixo. Se mesmo isso aqui para baixo e esse aqui para baixo ele tiver estranho, não custa nada dar uma desligada por 1, 2 segundos aí, não muita coisa, e liga de novo, tá? Aí ele volta a operar sem grandes problemas. Mas antes de desligar, o problema que a gente mais vai ter é se esse daqui ele ficou um pouco para cima. Se esse aqui desencostar, ele começa essa piscação. E é uma piscação totalmente aleatória, por isso que eu já expliquei. São marcas diferentes, então os aparelhos respondem diferente daqui em diante. Tá? Então, conforme eu falei, vamos usar só esses primeiros 4 aqui. Aqui já é estroboscópica, está piscando aqui. Então é para desligar todos aqui de trás. Às vezes, se ela estiver desencostada, ela pode demonstrar um comportamento estranho, de ficar piscando, tá obedecendo. Dá uma certificada e por hábito, dá uma desencostada aqui, depois desce tudo. Põe para baixo, ele zera, para de piscar, tá bom? Essa outra parte do vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre um outro aparelho que eu acho muito útil. Sugestão aí até para casa poder investir num desse. Não é caro, essa versão não é tão cara. Que chamam de moving head, né? A cabeça que se move. E como eu tinha dito, isso aqui nem sempre vai ser igual para todos. Então, no caso dele, os 2 primeiros, ele não pode ficar juntamente com as luzes, senão vai dar pane, vai dar uma loucura. Então, ele está no canal separado, eu programei ele para ficar no canal 3. Então, o primeiro, que é mestre para os demais, para ele
ele mexe a horizontal. Ó. Ele dá ao todo, acho que uma volta e meia, né? Meia volta e um quarto para cada lado. Então, quando a gente para ele no 50% aqui, essa é a posição inicial para ele. Eu posso fazê-lo ir obedecendo. Essa mesa tem alguma coisa de atraso aqui. Ele demora para obedecer, dá uma sujeira aqui, não está dando uma precisão muito boa. Mas está aqui, ó. Com isso eu regulo para um lado ou para o outro. Aí esse segundo daqui é para cima e para baixo. Ó. Ele olha para cima para hoje obedecer, dá um atraso. Então, tem uma sujeira na informação aqui, ó. Então aqui ele é reto para cima e aqui reto para baixo. Ele pode ser operado na mesa ou instalado de cabeça para baixo. Ele tem a base para parafusar na parte de baixo dele. Para o teatro seria bom botá-lo de cabeça para baixo, porque na mesa ele só vai conseguir olhar reto para frente ou para o teto, certo? Então tá. Deixa eu botar aí um pouquinho mais assim. É a demonstração agora de cores. Aí, a partir do segundo, aí sim nós temos o mestre dele. Aqui é o vermelho. Aqui é o verde. Aqui é o azul. E ele é RGBW, ou seja, o quarto canal dele é para o branco. Deixa eu só ver porque ele está piscando. Ah, é. O mestre dele tem uma outra loucura. Ele vai até a metade, eu acho. Esse volta no máximo. O mestre dele vai até a metade como iluminação. Chegou na metade, próximo aqui de 130 mais ou menos, ele começa a piscar. Ó. Da metade em diante, aí ele é estroboscópica. E aqui ele vai ficar forte de novo. Então, até a metade ele fica forte. Essa mesa não é a mais ideal para controlá-lo. O legal seria se esse aqui, essa informação tivesse numa coisa para o lado, como um controlinho que a gente fizesse assim, tá? E isso daqui é difícil manter a sensibilidade e parar ele na metade, ele começa a piscar, né? Então é difícil controlar isso daqui. Mas geralmente, como a gente vai usá-lo em cores específicas já pré-programadas, só põe ele no máximo aqui, que ele também daqui ele seria uma piscação que chega no infinito. Então ele não pisca e fica na cor máxima dele. Então aqui é o vermelho, o verde, como todos os outros são, o azul, e esse é branco. Então ele faz um branco puro. Se a gente acender os três primeiros juntos, que também resultam em branco, e mais o branco, ele dobra a potência, ele fica no máximo de força que ele dá. E aí, novamente, a gente consegue temperar as cores, né, baixando um pouco do vermelho e do verde, ela vai ficando azulada. E aí, se eu baixo um pouco do azul e do verde, ele vai ficando amarelado. Então, eu também consigo temperar as cores dele. Aí, esse canal aqui é o que opera a velocidade com que ele obedece. Então, se eu mexo aqui, ó, ele vira rápido para os lugares. Ele vai rapidinho para lá. Aí, se eu coloco esse aqui mais para cima, ele vai lento. Vai ficando, quando eu fizer assim, vai ficando cada vez mais lento. Ó. Mesmo que eu mexa rápido aqui, ele vai lento para lá, tá vendo? Então, isso aqui é a velocidade com que ele opera. E aqui diz que ele tem 9 canais. Então eu acredito. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que ele deva fazer alguma coisa no canal 9. O que ele faz no canal 9? Eu não sei o que é. De novo, não é o ideal para ele, né? Às vezes é uma coisa que ele deve fazer em combinação com o primeiro, eu não sei. Mas qual que é o interessante dele? Como eu já falei, as cenas, elas
elas gravam a proporção de cada um deles e entrega por determinados canais que foi pré-configurado. Então, como para esse aparelho daqui, além das cores, isso daqui determina uma posição com que ele fica, a gente consegue programar uma cena. Tá aqui a luz, posso botar a cor que eu quiser, não somente o branco. E aí, vamos supor que eu queira ele aqui, para o lado, e olhando para baixo, certo? Então eu vou colocar aqui, adiciona a cena 1. Aí na cena 2, eu quero que ele olhe para cá e um pouco para cima. Aí eu adiciono cena 2. Aí eu quero que na outra ele olhe um pouco mais para baixo, que ele venha para cá. Mas eu quero ele em vermelho. Então adiciono a cena 3. Deu para entender o conceito, então a gente sai aqui da programação. Para não ficar muito extenso, vou fazer somente 3. Ó, eu ponho a cena 1. A cena 2, que ele olha para cima e mais para o lado. Cena 1 de novo. Ele consegue marcar sempre. Se eu tiver vários dele, como se for... que ele faz a mesma luz do Pinbim. Ele faz uma bola, certo, de luz. Muito parecido com o Pinbim. Então, se eu tiver vários deles, eu posso ter para cada cena, eles ficam apontados para certas cadeiras e certos pontos no palco. Então, quando chegar em tal momento, ele alterna facilmente. Aqui ele desligou, aqui ele liga de novo. Aí vai para a cena 1, para a cena 2, para a cena 1, para a cena 2, para a cena 3, que é vermelho olhando mais para cá, para a cena 1 de novo. E faz como eu quiser isso daqui. Então está aqui a demonstração do aparelho. Então aqui uma demonstração dele instalado, operando de cabeça para baixo. E já com algumas cenas aqui prontas. Então vamos lá. Cena 1 ali na cortina, naquela entrada do palco, né? A cena 2 para a porta de entrada. A cena 3 eu botei aqui no proscênio. A cena 4 em vermelho na mesa. E aí ele alterna numa boa. Põe 1 lá, vai para 2, volta para 1, vai para 2, vai para 3, volta para 1, pula para 4. E assim ele opera. A 1, a 2, 3, 4. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida aí, entre em contato com a produção. Eu posso fazer uma segunda parte, algumas emendas. E é isso, obrigado.